E agora nós vamos para Sevilha falar com o nosso correspondente internacional, o professor Hugo Tomazetti, que também trata da morte da vereadora Marielle Franco. Sexta-feira, dia de falar dos assuntos internacionais aqui no Conexões, uma semana em que a Rússia dominou a pauta internacional. Continua ainda como um dos principais atores no conflito sírio, um conflito que já leva 7 anos e que a Rússia tem um papel importantíssimo na resolução. Rússia que está em processo eleitoral com uma larga vantagem para Vladimir Putin, que pode inclusive ganhar as eleições de forma disparada. Putin que conta com a máquina estatal, que conta com as TVs e rádios estatais para fazer propaganda livremente e que também conta com a limitação aos opositores do regime, opositores que têm limitações eleitorais muito grandes. Vamos acompanhar tudo isso porque inclusive o Kremlin está envolvido nesse escândalo do envenenamento de um ex-espião russo e de sua filha no território do Reino Unido. Theresa May, primeira-ministra do Reino Unido, já expulsou os diplomatas russos e Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e França pediram formalmente explicações ao Reino Unido sobre esse envenenamento, já que foi um envenenamento que se levou a cabo com um dispositivo químico desenvolvido na época da Segunda Guerra Mundial por parte do regime comunista. Também envolvendo a Rússia, ainda essa semana, sanções dos Estados Unidos à Rússia. A Rússia foi sancionada depois do fim das investigações que apontaram que, de fato, a Rússia interferiu nas eleições de 2016, inclusive com cyberataques aos Estados Unidos. Tudo isso envolvendo a Rússia nesse tabuleiro geopolítico internacional que está mais ativo do que nunca nos últimos tempos. Essa semana também uma pauta chamou muita atenção internacional, que foi, depois da intervenção federal do Rio de Janeiro, a execução de Marielle Franco, vereadora da cidade do Rio de Janeiro e ativista. Sim, desde ontem, vários jornais internacionais estão chamando a atenção para essa realidade caótica do Rio de Janeiro. Essa cidade que é super vendida internacionalmente e nacionalmente também, uma cidade turística que se vende muito bem, mas que tem esse outro lado execrável que executa pessoas. Medidas drásticas precisam ser tomadas rapidamente para solucionar esses problemas e, claro, as pessoas aqui fora já estão começando a acompanhar o que de fato é o Rio de Janeiro para além de tudo o que se vê em samba e carnaval. Vamos torcer para que tudo isso se resolva, para que pelo menos alguma solução seja apontada a curto, médio e longo prazo para a cidade do Rio de Janeiro, que é uma cidade muito bonita e que merece tudo isso, mas que não pode viver com execução de pessoas como é o caso de Marielle Franco. Enfim, para essa semana é isso. Hugo Tomazetti, novamente direto de Sevilha, para o Conexões na TV UFG.